Mário Sérgio é um caratinguense que se destaca no país sendo gerente de políticas tributárias e fiscal da CNI. Mário Sérgio é um lutador para a reforma da Previdência. Como destacado por ele, o país necessita o quanto antes de uma reforma. É muito necessária. Eu, pessoalmente, tenho trabalhado nisso desde 2007. Na época, o presidente Lula montou um fórum para discutir Previdência entre representantes do governo, dos empresários, que era o meu caso, e dos trabalhadores. Então participamos, foi um fórum bem longo, discutimos bastante, e naquela época já se sabia da necessidade de fazer a reforma. Tá? Por uma questão muito simples. As nossas regras previdenciárias elas foram desenhadas para uma situação demográfica brasileira que mudou muito nos últimos anos. Desde 1980, a população idosa brasileira, né, acima de 65 anos, cresceu muito. Embora hoje nós somos ainda apenas 9% dos brasileiros têm mais de 65 anos. Mas naquela época, em 2007, já se previa que esse número ia continuar crescendo, daí a importância da reforma. Agora, 12 anos depois, a premência é ainda maior. Para você ter uma ideia, nos próximos 40 anos, ou seja, daqui em 2060, esse número de 9% de pessoas com mais de 65 anos vai passar para 28%. Então, se nós continuarmos com pessoas, em média, tá, nas aposentadorias por tempo de contribuição, que são aquelas que as pessoas não precisam ter uma idade mínima para se aposentar, bastou completar 35 anos, no caso dos homens, ou 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, a pessoa pode se aposentar. A média de aposentadoria do brasileiro hoje, por tempo de contribuição, é em torno de 54 anos. Os homens um pouco mais, em torno de 55, e as mulheres em torno de 53. Então a média geral é em torno de 54. E uma pessoa, um brasileiro, que atinge 54 anos hoje de vida, a expectativa dele de sobrevida é até mais de 80 anos. Mário Sérgio destacou que se o país não tiver mudanças, o crescimento não será nada favorável para os brasileiros. Condições do Brasil voltar a crescer não é a condição suficiente, só com a reforma o Brasil vai voltar a crescer? Não, eu nunca digo isso. Mas ela é condição para permitir que a economia volte a crescer. Então esse é um lado importante. E o outro é a questão da equidade. Está mexendo fortemente nos servidores públicos, são aqueles que ganham mais. Então tem os dois componentes, por isso eu acho que a reforma é fundamental. O programa completo você confere nesta semana às 9 horas da manhã, 11 horas, 15h30 e às 21 horas na Docton TV.